Ora, boa noite, bem-vindos a mais uma Pitada de Sal, esta noite com o Zé Gonçalves, que é Presidente da Câmara de Algesur e que está candidato a Presidente de Câmara novamente. Boa noite, Zé, como estás? Boa noite, Luís, como estás? Tudo bem? É um gosto ter-te aqui. Vamos falar hoje sobre Algesur e sobre a paixão, que eu sei que é Algesur para ti e que gostas especialmente daquilo que fazes. É verdade, não se finge esse amor. Na verdade, aos anos que ando de autarca, aliás, estudei na cidade de Faro e levei meus professores todos a Algesur. Essa é que é a verdade. E o amor que tenho por Algesur é precisamente isso, é servir aquele conselho que me faço já há uns anos e que efetivamente foi a decisão da minha vida, envergar por este caminho da política, né? Da política local, autarquia, a qual ao longo destes anos tenho... Os algesurenses têm essa percepção, tu estás lá praticamente a tua vida adulta, não é? Cá, como vocês dizem, cá em baixo, no Algarve, não é? Não há essa longevidade. O vereador que fica, que assume, que vai mantendo e que, ao fim e ao cabo, vive a Câmara, vive para a Câmara e que aquilo faz parte do dia-a-dia, não é? Sim, é verdade. O meu percurso, a minha dedicação tem sido muito grande. Aliás, não sei se é de outra maneira naquilo que me meto e, de facto, em 97, quando fui para a Câmara, foi e continua a ser o meu objetivo, ser autarca, poder servir e sabem da minha entrega em Algesur, efetivamente, naqueles problemas menores, nos médios e nos grandes problemas que, efetivamente, Algesur e os desafios que Algesur tem para resolver. Algesur tem desafios, alguns deles enormes, não é? Logo à cabeça, aquele que é um caso de estudo, que é o Val da Telha. Já há luz ao fundo do túnel para o Val da Telha. Sim, há luz ao fundo do túnel para o Val da Telha, num processo que foi iniciado há 50 anos, que passaram vários presidentes de Câmara e que, efetivamente, nestes últimos anos tem andado a navegar numa coisa que se chama Plano Pormenor, a qual eu agarrei nele em 2017 e temos vindo paulatinamente, de facto, vencendo os degraus da dificuldade que é fazer um plano pormenor para o Val da Telha, onde são, em termos de área, cerca de 570 hectares, em pleno parque natural, com 1.200 casas, com 80 km de arruamentos, onde efetivamente é preciso ir ganhando as entidades para a causa. E neste momento posso dizer que há uma entidade que nos falta de facto ganhar, que se chama ICNF, e que eu tenho muita esperança que efetivamente cheguemos a bom porto para aprovar um plano pormenor. E aí começa uma outra etapa, mas esta é fundamental. Aprovar e depois concretizar. E concretizar, é verdade. O plano pormenor vai dar aquilo que é preciso para o Val da Telha, que é um plano legal, um plano de ordenamento do território, onde de facto todos depois estejam confortáveis para as decisões que há a tomar, para as construções que há a fazer, para legalizar aquilo que há a legalizar, que isso é fundamental. E efetivamente não se pode continuar a olhar para o lado como não existisse, não existe efetivamente. As pessoas têm direitos ao longo destes anos que têm também querido ver efetivamente esta solução. Eu acho que posso dizer que estamos a um patamar muito, muito aceitável de podermos dizer que de facto temos uma luz ao fundo do túnel, já com uma grande luminosidade. Não é fácil ser autarca num concelho com tanta gente a querer mandar e tantas entidades a ter que se coordenar com tantas entidades. Eu acho que uma das grandes questões do nosso país que urge de facto tentar resolver, simplificar, seja qual for o nome que se queira dar, é o ordenamento do território. De facto, o emaralhado de planos que existem, e quem lida com estas coisas todos os dias, os homens da lei, mas também os políticos, percebem que este é o grande fio onde efetivamente tudo pode acontecer, não é? E se não houver de facto um bom senso, muitas das vezes, vamos ao extremo de cruzar planos e mais planos, não se resolvem as coisas.
é preciso olhar para o território de uma vez por todas, é preciso, de facto, perceber efetivamente o que é que os territórios comportam, é preciso que as entidades oficiais, não é? Percebam que efetivamente há gente a viver no território, aliás, um território como o de Algesur, onde cerca de 90% ou é parque natural, ou é rede natura, ou é reserva agrícola, não é? Onde de facto as câmaras têm competência, acima de tudo, nos núcleos urbanos, não é? Não pode ser quem vive fora do núcleo urbano, às vezes por 15 metros, cresce mais um filho, nasce um filho, é preciso fazer uma pequena ampliação para uma casa de banho e depois andar meses e meses à espera por uma autorização que às vezes chega a ser negativa e não pode fazer. E, portanto, um território que se quer vivido, o equilíbrio que é preciso, de facto, fazer entre aquilo que é o nosso maior valor, que eu acho que é a biodiversidade, o ambiente, não é? E aquele maior valor ainda, que são as pessoas, que é preciso equilibrar, é preciso perceber-se que os territórios se conservam tão bem com a convivência do ser humano. E é essa uma das missões principais de uma autarquia, um território como Algesur. Uma pressão, por um lado, as pessoas querem ir para lá morar, e por outro lado, efetivamente, o equilíbrio que é preciso fazer nestas coisas. Algesur é um concelho com... Todos os concelhos têm as suas características particulares, não é? Algesur tem uma apetência, há muito turista que se torna residente, há gente de muitas origens, não é? Mas o que é certo é que são atraídos por Algesur, não é? E há que dar resposta a essa gente. É verdade. Nós temos um concelho com cerca de 6.000 habitantes residentes, mas diria que existem mais 6.000 sempre lá. Não é? Estamos a falar, se calhar, 12.000 habitantes ao fim e ao cabo. Obviamente com os picos depois de verão, de fim de semana, mas a verdade é que com a pandemia até veio de alguma maneira potenciar tudo isso. Hoje em dia trabalha-se à distância, hoje em dia, de facto, há muita gente que quis mudar de vida e Algesur é um concelho muito apelativo a essas coisas, não é? Pela sua proximidade do mar, pela sua qualidade ambiental, por gente afável, que efetivamente sabe perceber, e é verdade que nós, na nossa escola secundária, a nossa escola primária e segundo ciclo, temos cerca de 27 nacionalidades lá a coexistirem todos os dias, não é? Que é um desafio enorme, mas que é de uma riqueza imensa, não é? E essa é a grande questão. Essa realidade da coexistência desenvolve sempre uma maior abertura nos miúdos, traz sempre situações de diversidade. Eu não conheço nenhum concelho onde haja tanto ensino privado ou paralelo como tem Algesur. Realidades com escolas privadas. É verdade. Aliás, veio há uns anos atrás uma escola para ali, uma escola privada, tem tido o seu sucesso, com alguns problemas por meio, e recentemente foi aprovada uma outra que está a funcionar no primeiro ciclo, não é? E há uma perspectiva de criarem, de facto, até um ensino secundário em Algesur privado. Não é? E isso é demonstrativo do que, acima de tudo, há muitas escolas que efetivamente não estão formalizadas e legais, não é? É preciso, efetivamente, também perceberem que há um caminho a fazer e que é possível, de facto, fazer um ensino alternativo, mas que, efetivamente, cumpra as regras. E de facto, assiste-se, não é? Assiste-se a gente que vem e que quer, de facto, contribuir para Algesur, quer ser algesurense, quer, de facto, se afirmar também naquele território, trazendo umas mais-valias para o território. E depois há os outros que, efetivamente, não querem respeitar nada a ninguém. E aqui, obviamente, que haverá alguns conflitos. Mas é no meio desta riqueza toda, se assim se pode dizer, que, efetivamente, a nossa ação enquanto município vamos tendo de congregar várias culturas, várias gentes, mas acima de tudo fazer respeitar aquilo que é a nossa cultura, que é fundamental. Nas várias conversas que fomos tendo aqui, o problema da habitação foi sempre trazido à mesa. Tens diagnosticado a necessidade que o teu concelho tem? Sim, nós temos de facto diagnosticado as situações, de facto, que precisamos dar resposta. Nós temos, ao longo dos anos, o município de Algesur criou loteamentos municipais, onde fazia as suas infraestruturas e
de alguma maneira, atribuía lotes a um custo muito baixo para fixar as pessoas. Autoconstrução. Autoconstrução. Isso resultou, mais de 20 anos, com resultados muito interessantes, mas a verdade é hoje, e estamos a acabar, por exemplo, a infraestrutura de um loteamento onde temos cerca de 30 lotes, tem outra já com a configuração do loteamento aprovado para mais cerca de 40 lotes, mas a verdade é que hoje, principalmente os jovens, além da mão de obra e do custo da construção civil, que está muito elevado, por várias razões, não é? Não há empreiteiros, não é? E hoje, de facto, essa é uma linha orientadora que temos seguido, mas que efetivamente neste momento está muito mais parada, não é? É preciso, de facto, construir. Nós temos um parque habitacional de cerca de 50 habitações, não é? Que estão preenchidas, essa é que é a verdade. Nós temos uma estratégia local de habitação aprovada. Estamos a desenvolver os projetos para construir, de facto, alguma habitação. Não tem sido fácil toda esta situação, mas continuamos empenhados para, de facto, resolver todas elas. Claro, no seu tempo, o que é preciso, de facto, maturidade em algumas coisas que estamos a fazer, mas essa é, efetivamente, uma das prioridades principais que queremos dar. Alguns dos colegas que aqui tiveram falaram de casas de função, da necessidade das autarquias desenvolverem um plano, ter casas de função para médicos, para professores, para técnicos da autarquia. Para próprios técnicos da autarquia. E é um projeto que tu também já começaste a desenvolver. Há uns anos atrás nós tínhamos algumas casas de função que acabaram por ser, principalmente ligadas aos médicos, acabaram por ser vendidas, não é? Eu acho que isso é efetivamente importante, até porque hoje, ainda ontem falávamos nisso, nós iniciamos em 2021, tínhamos um médico no centro de saúde, hoje temos 3 médicos e com a perspectiva que daqui a uma semana ou 2 vinhamos a ter 4 médicos no Serviço Nacional de Saúde, no Centro de Saúde de Algesur, que é muito, muito importante enquanto medida de fixar médicos. São 3 jovens, já lá estão. Neste momento, só para se ter uma ideia, além do apoio ao arrendamento, nós temos lotes atribuídos, que atribuímos 2 agora, 2 médicos, um preço também muito baixo, para eles poderem, de facto, construir a sua casa. Aceitaram um desafio, lá estão, e é assim que queremos continuar. Casas de função, obviamente, estamos a falar casas de funções para várias áreas, não é? Se pensarmos no que é a polícia, em termos dos vencimentos que tenha e dos arrendamentos que exigem, que são muito altos, os professores, exatamente, os técnicos da Câmara, não é? Que é difícil levar técnicos para Algesur, não é? Porque nós sabemos o que é os vencimentos da administração pública e depois com a dificuldade que há é conseguir casa e as que existem, de facto, são preços muito altos. Essa é uma das medidas que, efetivamente, é preciso olhar, é preciso aprofundar e é preciso realizar. Há pouco falávamos dos professores e dos médicos e resolvendo todas essas situações. Tens uma boa rede pré-escolar. Sim, temos uma rede pré-escolar. Nós temos... Algesur só tem ensino até o 9º ano, como sabes. Uma das aspirações, ao longo dos anos, tem de facto conseguimos levar o secundário para Algesur. Nós temos um polo em Odeceixe, um polo no Regil e outro polo em Algesur. Temos parceiros, não é? Nós temos com a Casa da Criança uma PSS local que gera as creches e tem a creche, não é? Tem essa oferta. Tem sido um parceiro desde a primeira hora, não é? Que também tem outra valência, nomeadamente uma unidade de cuidados continuados. Mas lá iremos a essa. Mas, efetivamente, essa rede, sim. E a verdade é que os nossos alunos, nos vários patamares de ensino em Algesur, têm aumentado exponencialmente. E isso é também um desafio, não é? As coisas na administração pública não andam à velocidade que todos nós gostaríamos, mas estamos atentos porque a proximidade, de facto, da Câmara, dos seus autarcas com as pessoas é muito grande, não é? E esse dia-a-dia nós sabemos perfeitamente as necessidades, vamos tentando dar resposta àquilo que não é possível dar resposta nos prazos que muitas vezes temos. Algesur, em colaboração com a Capitania do Porto de Lagos, desenvolveu um plano de praias. Um plano de praias que foi às entidades e que estará agora já numa fase avançada. Falar de Algesur e falar de praias, ou não falar de praias, é impossível. Da Rifana e todas aquelas praias. É uma preocupação o desenvolvimento das atividades na praia? É uma preocupação. Aliás, temos assistido a um fenómeno, se pode dizer que é fenómeno,
do que tem sido, obviamente, as épocas de verão muito marcadas com os turistas de verão, o turismo, obviamente, durante os meses mais de verão, procuram a praia, procuram aquelas praias de 40 km que temos de costa, uma série de praias maravilhosas, água mais fria, mais batida, mas que são muito procuradas, não é? E depois temos a questão do surf, não é? Que efetivamente há várias praias que são marcadamente com algumas atividades ligadas ao surf principalmente, não é? Mas depois temos outras questões a acontecer, que são um projeto como a Rota Vicentina, que explora muito bem a costa toda aquela costa maravilhosa, onde de facto hoje é visível, aliás, para quem não está dentro do ramo, mas olhar e ver as pessoas a caminhar, pessoas de todo o mundo, aliás, os alojamentos locais e as unidades hoteleiras estão cheias nesta altura, na altura mais de inverno, precisamente pelos caminhantes, e isso é muito interessante. Permite esbater essa sazonalidade. Completamente, aliás, já o surf veio dar aqui um forte impulso a certa e determinada altura, não é? Porque fala-se obviamente de outros destinos de surf, mas Aljude tem uma característica muito particular para as questões do surf. É que, não sendo muito conhecido em grandes ondas, mas tem efetivamente uma característica que tem ondas para todos os tipos de surf. Sim. E isso, de facto, tem permitido criar ali um negócio, não é, em torno, de facto, destas matérias do surf, muito, muito interessante. Obviamente, nem sempre foi fácil, nunca o é, gerir todas estas questões ligadas ao surf, mas tem havido um caminho que tem sido percorrido e que efetivamente tem dado resultados. São cerca de 50 escolas de surf. Serão cerca de 50 escolas de surf, onde de facto também algumas escolas de surf depois criaram outro tipo de negócios também, os seus alojamentos, e que efetivamente temos vindo a fazer caminho. As praias são fundamentais, de facto, para o nosso concelho, porque efetivamente todas elas são diferentes, mas todas elas têm uma particularidade. O Concelho de Aljude tem desenvolvido, até pelo público ou pelos residentes de Aljude, que têm também eles uma preocupação ambiental, tem desenvolvido alguns projetos de natureza ambiental e em parceria com as entidades, com a APA e com o ICNF, como foi o caso da requalificação da Ribeira de Aljude. Esse tipo de projetos também atraem pessoas ao Concelho, não é? Como é óbvio, claro, mas são para manter. Sim, não há dúvida. Nós queremos ir a todas, desde que nos permitam, não é? Veja-se o caso da Ribeira de Aljude, que efetivamente se conseguiu um projeto fantástico. O Pedro Teiga, que é um dos grandes especialistas nestas questões de hidráulica mais artesanal, mais com essa concepção, correu tudo muito bem, excepto uma situação que efetivamente tivemos um grupo de ambientalista que não nos permitiu, e depois o próprio tribunal, não nos permitiu efetivamente fazer o projeto na sua plenitude. Mas isso não nos tira a vontade de fazer mais, porque efetivamente, se nós pensarmos o que é que são os nossos recursos, bom, a praia é fundamental, com certeza, mas os nossos recursos das nossas ribeiras também têm uma riqueza muito, muito importante, que merece ser preservada, conservada, valorizada, e é isso que queremos continuar a fazer. Obviamente temos também várias estratégias ligadas às questões ambientais. Aliás, assinamos um memorando há relativamente pouco tempo, criar Aljude como destino sustentável, não é? E é isso que queremos, de facto, com essa mais-valia que vai implicar o envolvimento de todos, não é? Criar também essa marca que é fundamental. Eu não tenho dúvida pelo caminho que estamos a tomar. Aliás, nós há uns anos atrás definimos e defendemos e de alguma maneira assumimos de facto a bandeira em termos do ambiente neste nosso concelho, onde de facto é preciso que as entidades locais, os privados, as empresas percebam isso e todos tenham percebido de alguma maneira que essa é de facto a nossa grande mais-valia, não é? Pode-se depois fazer tudo de alguma maneira, quer dizer, com regras, com algum cuidado, com colaboração, mas acima de tudo a pensar que gosta-se de Aljude, é verdade. Essa é que é a grande questão, não é? Vive-se bem Aljude. Eu acho que se vive bem Aljude, não é? De alguma maneira, eu acho que efetivamente as pessoas não vivem mal, não há uma pobreza extrema, obviamente que haverá alguns problemas sociais, a qual a Câmara também acompanha, mas eu penso que Aljude tem aqui, de facto, um encanto, qualquer coisa que efetivamente tem tornado Aljude um sítio especial para se viver. Aqueles que cá são, não é? Que se têm mantido, mesmo alguns que saíram, mas que já voltaram, não é? E, obviamente, todos aqueles que vêm por bem, como se costuma dizer, para o nosso concelho. Durante o ano, a Câmara Municipal vai promovendo um conjunto de eventos. O verão é sempre uma altura mais
mais propícia a esse tipo de eventos. E um dia, para além dos festivais, da batata doce e do Percebe, e tudo aquilo que caracteriza a marca Algesur, que é uma marca, um dia constróis um anfiteatro em palha. Vamos lá ver uma coisa. De facto é verdade, nós temos uma programação anual já com algumas iniciativas muito interessantes. Batata doce, o folar, o amendoim, as festas de verão, uma série de outras iniciativas de mais pequena dimensão. E temos uma coisa que se chama Lavrar o Mar, que é uma cooperativa que lá se instalou e colaboramos muito bem há cerca de 10 anos, né? Com vários projetos, vários espetáculos internacionais, não de grandes públicos, mas que atraem públicos, e está sempre esgotado, e temos uma relação muito interessante. Aliás, como temos também com outras associações, também de âmbito cultural, que efetivamente têm resultado. É verdade, um dia chegaram-nos lá, o Lavrar o Mar, e lançou-nos o desafio de construir um anfiteatro em palha. E resultou, foi muito interessante. Era uma orelha. Já teve vários desenhos, porque eles todos os anos constroem esse teatro e todos os anos a palha que é utilizada no anfiteatro volta à sua origem para a alimentação do gado ou para a cama do gado. E essa é a realidade. E, portanto, tem sido uma experiência fantástica, mas também associada a outro tipo de associações culturais, a qual a Câmara, da sua dimensão, até em termos financeiros, penso que efetivamente tem respondido muito bem aos desafios que tem sido sujeito também. Da cultura para o desporto. O algesurense é o emblema do Conselho. Fizeste ali um conjunto de obras no campo municipal e é para continuar essas obras. Vamos lá uma coisa, nós temos uma aspiração que é conseguir tirar lá o campo de futebol onde o temos para a zona da parte desportiva, onde temos o pavilhão desportivo e as piscinas municipais. O campo de futebol lá tem tido alguns problemas, nós temos de alguma maneira respondido. O Juventude Clube Algesurense é neste momento, em termos de atividade de futebol, onde movimenta cerca de 80, 90 crianças, não é? E isso não é indiferente, aliás, não tem o futebol sénior, foi uma opção já há algum tempo, não é? E nós estamos muito próximos deles, no sentido, de facto, deste desporto para os jovens, nomeadamente o futebol, que é efetivamente vamos acompanhando, não é? Isso é essencial. Como temos outras associações, aliás, há um clube de surf, que também tem uma expressão muito interessante, tem cerca de 90 miúdos, não é? Com várias nacionalidades também, que surgiu há relativamente pouco tempo, mas já tem de facto uma dimensão muito interessante, onde ocupam cerca de 90 miúdos, que é fundamental. Uma banda filarmónica, também muito jovem, com miúdas e miúdos também dali, ao fim e ao cabo, que têm sido também, diria, um embaixador também do nosso Conselho em termos musicais, não é? De aprendizagem e, obviamente, criar uma base e dar uma base àqueles jovens todos que, trabalhando em conjunto, encontrando-se, criam laços muito interessantes e criam efetivamente aqui uma coisa que é fundamental. Portanto, o tecido associativo em Algesur está vivo? Está vivo, sim, obviamente com desafios pela frente. Hoje o voluntariado já não é o que era há uns anos atrás, não é? Porque as associações, pelo menos aquelas com mais alguma história, todas elas têm as suas instalações, não é? E é preciso efetivamente as pessoas perceberem isso. As associações são dos sócios, não é? E eles têm de facto também colaborar. E isso é um desafio muitas vezes que é preciso lançar-se. Obviamente, se cá com um novo olhar para o associativismo, não é? A Câmara Municipal de Algesur sempre investiu muito em arte. Tens uma boa galeria, tens espaços. À nossa dimensão, como digo sempre, nós ao longo dos anos, num ciclo dispositivo que temos tido, fomos amadurecendo, surgiu um projeto que se passou a chamar Espaço Mais. E nesse Espaço Mais, que era uma sala abandonada que existia da Segurança Social, criou-se uma galeria. E tivemos ali já o melhor que se faz neste país e não só. Né? Nós tivemos uma exposição de originais da Paula Rego. E quando alguém disse, mas é mesmo Paula Rego? É mesmo Paula Rego. De um saudoso homem que se chamava Bartolomeu Cid dos Santos.
foi que o encontrei numa exposição na Amadora e ele diga assim: mestre, importa-se de fazer uma exposição em Algesur? Ele virou-se para mim, uma figura farta, gordinha. Eu era na altura velha, então se for um espaço digno, com certeza que vou. E veio até Algesur, abrimos uma série de portas, que foi importante. Já tivemos lá Xixorro, António Inverno, temos tido um pouco de tudo que se faz. Ter infraestruturas é importante. Ter infraestruturas é importante, é fundamental. Tens piscinas, As piscinas, tem pavilhão, mas o grande desafio que hoje em dia temos pela frente é: há equipamentos que já precisam de uma grande manutenção. Não é? Os equipamentos na altura que foram construídos, até houve dinheiro para os construir, mas depois não estão acompanhados de um plano de gestão em termos de manutenção. E essa é que é a grande questão. Obviamente que hoje, e cada vez mais, se exige cuidado na gestão dos espaços públicos por várias razões, não é? Algesur não tem uma biblioteca, que é apontado, de facto, dos únicos 5 concelhos deste país que não têm biblioteca. É verdade, já tivemos a oportunidade no passado, não foi agarrado e não conseguimos, de facto, fazer biblioteca. Temos uma candidatura aprovada no âmbito de umas bibliotecas móveis, mas não é isso que nos fez perdemos a vontade de não ter uma biblioteca, porque queremos ter uma biblioteca. Aliás, a senhora Ministra, esta última, esteve comigo em Faro no ano passado e disse-me: Presidente, eu quero levar uma biblioteca para Algesur. Eu disse: Sr. Ministra, com certeza, cá estamos. Tivemos uma reunião em Lisboa, aguardamos desenvolvimentos, porque há movimento, por exemplo, há um movimento muito interessante em Algesur, dos jovens, do grupo de jovens, que no outro dia foi à Assembleia Municipal com uma petição e que, efetivamente, quer a biblioteca em Algesur. E nós, obviamente, que não viramos as costas a nada, porque também já tínhamos esse propósito. Tens um belo pavilhão multiusos? Sim, o EMA é um pavilhão construído já há alguns anos, onde, de facto, tem um mercado todos os fins de semana, um mercado do agricultor, com muito movimento. É preciso ir lá ver para ver aquela dinâmica toda, aquelas banquinhas que estão lá e aquele movimento todo. Serve tudo um pouco, serve para fazer espetáculos maiores, mais pequenos, feiras, festivais, encontros, e o EMA, de facto, é uma estrutura que deu ali alguma dinâmica. Mas essa dinâmica também só aconteceu porque aconteceu outras coisas, não é? Eu lembro quando começamos a fazer o Festival da Batata Doce, começamos a fazer um armazém das viaturas, não é? E depois lá se acrescentou mais um bocadinho, e depois mais um bocadinho, e depois já era tenda já por todo lado, e depois esse passo que se foi consolidado. A verdade é que nós temos vindo a consolidar alguns produtos muito interessantes no nosso concelho. Nós temos, eu diria, atreverei-me a dizer, até perante alguém que tenta ver da capital do marisco, que nós temos dos melhores percebes do mundo, nós temos o melhor pescado do mundo, diria eu, e depois temos também produtos da agricultura, da terra, né? Nomeadamente a batata doce, o amendoim do Rogil, que tem guardado uns passos muito interessantes. Temos coisas muito interessantes, não é? Temos tudo, que diria eu, para sermos felizes. Temos tudo, só não temos comparação. Essa política de recuperação e de manutenção, tens andado a investir nas estradas também? Sim, é verdade. Nós tivemos, num período da pandemia, pouco investimento, de facto, na rede viária. A verdade é que também a nossa rede viária, antes passavam 5 carros, agora passam 100 carros. Não é? Isso é verdade. A carga na nossa rede viária é imensa. Mas, de qualquer maneira, não deixamos de investir neste mandato, diria eu, cerca de 5 milhões de euros em empreitadas. Aliás, estão a decorrer neste momento 6 empreitadas, algumas já no terreno, outras que vão começar, para que, efetivamente, libertemos uma equipa que temos lá. Nós chamamos a equipa do Alcatrão, com um equipamento muito, muito interessante, que é um caminhão, com todas as condições. Ainda hoje estavam a testar uma nova régua nesse caminhão, que vai permitir fazer mais trabalho. Então, isto para dizer o quê? É um concelho grande, com uma rede viária extensa, e que, efetivamente, temos vindo paulatinamente a investir. Não há dinheiro para estradas, não é? Os fundos comunitários não dão dinheiro para estradas. Nós tivemos a infelicidade, em 2023, ter o grande incêndio na zona de Odeceixe.
a qual conseguimos, de facto, uma candidatura ao fundo de emergência, onde numa candidatura de 2.700.000 euros, o Estado aprovou-nos 1.600.000 euros. Fomos à banca, temos esse processo todo concluído, empresas escolhidas, eu espero arrancar dentro em breve com essas obras, não é? Que são importantes, são fundamentais, a rede viária é fundamental. E estamos a dar a volta e voltamos ao ordenamento. Não é só o Val da Telha, tens mais planos e mais situações. É verdade. Nós assumimos neste mandato, e tivemos a coragem, porque é preciso ter coragem. Também. É preciso ter coragem hoje em dia, não é? E avançar com a revisão do PDM, que é só o documento mais importante que temos da nossa gestão deste território, não é? Nós avançamos com ele. Está ligeiramente atrasado, até porque nós temos mostrado aqui em direito que achamos que temos razão quando nos obrigam a fazer a revisão do PDM, quando os outros planos superiores ainda não, de facto, estão cumpridos. Eu não gosto de chamar superiores. Os outros planos que o PDM supostamente tem que integrar, não é? Ainda não foram atualizados. É verdade, e nós temos um POC, não é? POC que é muito importante para nós, e temos, obviamente, a passagem do plano do parque a programa, que é fundamental. Portanto, o PDM continua a ser revisto, temos uma equipa externa, entretanto estamos a fazer algumas alterações ao PDM, mas é verdade, em termos de ordenamento do território, esse é um desafio. Há 30 anos que, efetivamente, o PDM devia ter sido revisto, e a verdade é que tem uma série de questões que, efetivamente, estamos a tentar alterar, porque cria problemas aos técnicos da Câmara, mas também criam problemas às pessoas. Eu penso que vamos num bom caminho. Trabalhamos para as pessoas. Trabalhamos para as pessoas, isso não há dúvida. Aliás, não concedo o poder local de outra maneira. O poder local é, como todos os problemas que tem, alguns vícios que também tem, é ali que as pessoas vão bater. Não tenho dúvida nenhuma. E numa autarquia como a nossa dimensão, onde eu às vezes estou até às tantas no gabinete e deixo a porta da Câmara aberta, estou lá, não é? É sinónimo que efetivamente há confiança entre as pessoas, é sinónimo que, independentemente de tudo, é nos autarcas que elas se revêem, é sinónimo que efetivamente ali se resolve de facto o dia a dia das pessoas. As pessoas confiam no seu Presidente de Câmara. Tens essa ideia? Eu tenho essa ideia que efetivamente as pessoas confiam no Presidente de Câmara. Obviamente que os novos aldejurenses, assim se pode dizer, há alguns que eu não conheço, não é? Mas quando vão ter com o Presidente, aliás, nós temos o atendimento ao público uma vez por semana, mas todos os dias se faz atendimento, vamos na rua, as pessoas abordam-nos, estamos num café ou num restaurante, as pessoas falam connosco, abordam-nos sobre este assunto ou aquele. Eu acho que isso é sinónimo de confiança, não é? É sinónimo que, de alguma maneira, estão à vontade para lidar com o Presidente da Câmara ou com o vereador. Isso é... Eu gosto muito da rua, sempre me habituei a gostar, não é? É na rua que, efetivamente, nós nos apercebemos, que nós aprofundamos, e eu diria que sou um tipo muito irrequieto, não é? Que tem que fazer sempre muitos quilómetros, que me levanto muito cedo, sempre, não é? Que às vezes deito muito tarde, não é? Mas é assim, e tenho dito sempre isto, enquanto estiver, enquanto autarca, darei sempre o meu melhor. Sentes que estás presente e não é para ti um esforço. Gostas de estar presente, de ir aos sítios e levar a tua equipa? Gosto muito de estar presente, gosto muito de ir aos sítios. Sinto que nestes últimos tempos não vou com a frequência que deveria ir, por várias razões, porque de facto há dossiês pesados que me exigem, às vezes mais alguma atenção. Mas continuo a estar presente, sim. Continuo a estar presente e a sentir muito bem, de facto, entre as pessoas. A tua equipa é uma equipa dinâmica, eu conheço a tua equipa, como é óbvio, não é? E vê-se que vocês vivem aquilo. E há coisas que não se conseguem fingir. Por muito que se queira dar uma ideia diferente, vocês são mesmo assim. São genuínos. São dali. Sim. Eu, como digo, apanho 2 presidentes de Câmara. E agora sou eu o Presidente da Câmara. Nós já nos conhecemos, a Fátima, o António, depois temos a Tóa Marlinho, tenho o Mário Costa.
Quer dizer, em termos de executivo somos 3, não é? Somos 5 no total, mas 3 da equipa, eu e os 2 vereadores, já nos conhecemos há uns anos. Não há esforço. Chega o momento das renovações, porque é mesmo assim, as coisas têm o seu ciclo, não é? Mas não há esforço. Há esforço sim para tentarmos ir mais além, resolver as questões, não é? Mas o esforço de ser autarca não é. Quando começar a ser penoso, demasiado pesado, eu acho que as pessoas devem entender, não é? E devem dizer, pá, chegou a hora. Até casa, não é? Chegou a hora. Essa é que é a grande questão. Porque os desafios do dia-a-dia são interessantes de se ver. Os desafios com mais alguma complexidade dão-nos gozo, porque essa é que é a grande questão. E, obviamente, quando resolvemos um prazer imenso. Achas que vais ficar para a história como o presidente que resolveu o Val da Telha? Já agora espartal. Vamos lá ver uma coisa. O Val da Telha, um dia há de se escrever um livro sobre o Val da Telha. Não é? Eu acho que agora também tenho a equipa técnica certa para resolver o Val da Telha. Como disse há tempos atrás numa reunião onde estavam cerca de 30 entidades, nós temos todos uma responsabilidade maior, que somos a administração pública. Claro. E as pessoas não nos perdoarão se nós não resolvermos a questão do Val da Telha. E essa é que é a grande questão. Porque o Val da Telha é uma urbanização que efetivamente tem que se resolver, porque temos, se não se resolver, a administração pública, e nomeadamente a Câmara Municipal de Aljude, ficará em muito maus lençóis por várias razões. Assim como o Espartal, não é? O Espartal é uma coisa mais recente, com uma dimensão menor, mas que temos dado passos muito concretos e muito interessantes. E isso também me dá ainda mais energia para lutar todos os dias por isso. Estamos a terminar como começámos, já me fizeram sinal ali da Regi. Tens ali a tua câmara para deixar uma mensagem para os aljurenses. Antes de mais, agradeço a oportunidade e aljurenses, ao fim e ao cabo, sou e conhecem, e o que quero dizer acima de tudo é que a vontade de resolver é muita, os passos dados sobre as várias matérias também é muito, admitindo erros e coisas que não consegui, mas obviamente que quero continuar a conseguir, arrumar, obviamente, no sentido de tornar a Aljude mais sustentável, mais dinâmico, mais apelativo e atraente e, acima de tudo, mais perto das pessoas e solidário. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado. Foi mais uma pitada de sal. Espero que tenham gostado e que se divirtam tanto como nós. Boa noite.